Agora acionando o Rodrigo Orengo, direto de Brasília, chegando aqui com a gente para falar sobre a votação do orçamento no Congresso. Demorou 3 meses, mas agora parece que vai sair numa tarde, né? Orengo, boa tarde para você, bem-vindo. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. Sabe que, Renan, nos cálculos aqui, a gente está chegando a quase 4 meses, viu? De país sem orçamento aprovado. Por quê? Porque o orçamento ele precisa ser votado sempre lá no fim de dezembro. Aliás, antes do Natal, né? Fazendo a conta ali na ponta do lápis, dá aí cerca de 4 meses, né, de espera por um orçamento. Isso impõe uma série de dificuldades. O governo, o Estado consegue fazer frente aí a demandas, né, usando apenas 1/12 daquela previsão orçamentária, sem orçamento aprovado. E tem riscos inclusive em programas sociais. Então, é aquela história, é agora ou nunca, né? Os parlamentares precisam votar. Agora, para mobilizar os deputados e senadores, né, que não estavam com muita vontade de aprovar isso, até em função de questões políticas, rolou até uma história de um vale panetone, é isso mesmo, né? Isso está sendo apelidado um benefício que os parlamentares vão ter, em torno de 5 milhões de reais, em verbas destinadas lá a ministérios, né, para as famosas emendas, né? Então, obras em municípios, em regiões dos deputados, né, reformas, são aquelas emendas que ganharam tanta discussão. Agora os parlamentares vão ganhar esse benefício, aqueles que votarem a favor do orçamento. É um acordo que está sendo muito criticado por uma ala aqui dentro do parlamento, mas de forma majoritária, o Congresso Nacional deve finalmente aprovar esse orçamento. Questões práticas, Renan. O Bolsa Família vai ter ali uma redução de cerca de 8 bilhões de reais, porque o governo identificou que há hoje falhas em repasses, pessoas que estão recebendo e não poderiam receber em função de um pente fino que teve, né, foi identificado. Esse recurso excedente vai ser usado em outros programas, como Vale Gás, programa também Pé de Meia, que é um programa prioritário do governo aí para a área de educação. Então, sem orçamento, se o orçamento não for aprovado agora, esses programas, inclusive, eles passam a correr risco de não ter verba, não ter recurso lá para a liberação, né? Agora, com a conclusão da votação do orçamento, que se espera que seja feito ainda hoje, depois da aprovação na comissão, aí os parlamentares têm uma série de prioridades aí pela frente, né? Segunda fase da reforma tributária, lei de falências, tem tantos projetos que não foram votados ainda em função de pendências políticas, né? Como os deputados e senadores já definiram as presidências de comissões e a própria pendência das emendas parlamentares, que até chegaram a ser suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos por agora isso foi resolvido, chegou a hora de cumprir essa tarefa aí que deveria ter sido cumprida lá em dezembro. E a novidade do dia é essa história de 5 milhões de reais que os parlamentares vão levar em emendas parlamentares. Isso está dentro do orçamento, está previsto, e eles vão ter essa verba extra aí para votar esse orçamento ainda hoje. Vamos acompanhar, viu, Renan? Falando em números, não que ajude muito a gente a entender, porque, sei lá, eu não consigo entender quanto é 5,7 trilhões de reais, mas é disso que a gente está falando do orçamento. Obrigado, viu, É Orengo? muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Muito No momento, dinheiro. inclusive, no momento que a gente, inclusive, fala muito de equilíbrio fiscal. A gente está falando já sobre imposto de renda e isenção do imposto de renda, né? De onde tirar a compensação de cerca de 26 bilhões, 27 bilhões de reais para compensar a isenção do imposto de renda. Uma ideia que surgiu aqui, claro que num número minoritário dentro do Congresso Nacional, era cortar as próprias emendas parlamentares, mas aí internamente não tem popularidade. Orengo, obrigado pelas informações direto de Brasília. A gente estava, inclusive, piscando imagens lá de dentro da Câmara, onde estão acontecendo falas dos parlamentares. Antes de começar, de fato, a votação, a gente acompanha já já essa discussão por lá. Obrigado, viu, Orengo? Até mais. Valeu, um abraço.